revelador, toda a alma dele. Então é bom estar seguindo por ali. Mas o curso começou andando e nós vamos começando a conversar, tentando fazer uma introdução sobre a alma. Bom, eu vou pedir para o João fazer. Nós agradecemos ao Pai por mais esse dia que nos concede, Pai, obrigado pela vida das semanas, pelo trabalho, estudo, Senhor Deus. Te agradecemos porque podemos guardar para nós, Senhor Deus, e nós te agradecemos também pela prioridade de poder estar aqui mais uma vez para poder dar a tua palavra. Por isso, Pai, eu te peço a bênção na vida do Marcelo e de todos os professores que ministrarão a aula hoje, Senhor Deus, que você esteja usando brevemente a vida desses irmãos, Senhor Deus, falando aos nossos corações, meu Pai. Que nós também possamos ser agentes edificadores do Pai da tua palavra, que também através do nosso desenho, meu Pai, através do nosso testemunho, outras pessoas também procurem ter interesse, Pai, de te conhecer melhor. Nós também sobre cada aula nesse domingo, Pai, escola, mais tarde o culto, Pai, que seja tudo para o teu glória, Senhor. Nos abençoe também aqueles irmãos que não puderam estar aqui, sabe o motivo. Em especial, abençoe aqueles irmãos, Pai, que não puderam estar aqui por motivo de doença. Seja aguardando, nos rapazes, colocando sua palavra no coração deles, ó Pai, dos nossos irmãos. Direcionando o corredor das coisas. Por Jesus Cristo que eu te peço e agradeço, Pai. Amém. Só uma letra. Nós estamos estudando sobre a Bíblia, né? Nós temos isso desde o começo do ano, só semana passada não, porque é algo especial para os músicos. Mas aí hoje nós vamos estar dando continuidade na nossa quinta aula. A nossa aula hoje vai falar sobre a suficiência da Bíblia. Ou seja, a Bíblia é suficiente para o nosso relacionamento com Deus em relação a aprender da palavra dele e ouvir a sua voz. Só um minutinho, acho que vai precisar piorar, viu? Bom, só não quiser um atual, um computador, um Dell, um HP e Core 5. Estamos aceitando, tá? Bom, continuando ainda. Então, hoje nós vamos falar sobre a suficiência da palavra de Deus. Por que às vezes a gente tem que tratar esse assunto da suficiência? Porque muitas vezes as pessoas, até mesmo outras igrejas, até mesmo dentro da igreja mesmo, nós achamos que só a palavra de Deus, para ouvir a voz de Deus, não é suficiente. Precisamos de outros recursos para poder estar entendendo Deus fala conosco. Nossa,
Salmo 24, versículo 1. Alguém pode ler, por favor? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Então, o que pertence a Deus? Tudo. Se Ele criou, logo Ele é o dono de todas as coisas. Aí, eu pergunto para vocês. Então, eu não sei como foi a semana de vocês. Talvez vocês tiveram momentos alegres, tiveram momentos mais de tristeza, trabalharam, às vezes tiveram algum problema lá com o seu chefe. Então, diante dessa afirmação, podemos dizer que Deus está a par de tudo que acontece, a par de toda a situação, a par do seu emprego, a par das situações que vão acontecendo com você ao longo da semana, as situações mais difíceis. E eu pergunto, como tem sido o dia a dia de vocês? Mais felizes? Mais tristes? Vocês sofreram bastante? Vocês tiveram momentos mais alegres? Tudo isso que aconteceu com vocês está dentro das coisas criadas por Deus. O Senhor pertence à terra e tudo que ela se contém. E se Deus criou o mundo e Ele governa sobre todas as coisas, o que nós devemos ter em mente é que Ele não nos abandonou aqui no mundo e falou: vivam, Tati, vivam, você está no mundo, já sofreu o fôlego de vida, agora você vai vivendo. Não é assim que Deus vai fazendo para a gente, é assim que Deus trata. Mas a Bíblia nos ensina que Ele nos fez para Ele. Então, se Deus não nos deixou ao relento ou julgados nessas circunstâncias para nós vivermos do nosso jeito, como que Ele se comunica conosco? E aí eu coloquei, através da sua palavra. Quando a gente precisa estar falando algo para alguém, além de simplesmente, assim como hoje, por exemplo, hoje era dia de aula, mas eu posso falar, Marcelo, quer dizer, eu não estou aqui porque eu achei que hoje eu ia dar aula, eu acho que eu vou levar as coisas, porque pode ser que hoje seja o meu dia. Não, houve uma comunicação entre o pastor e eu. Da mesma forma, Deus se comunica conosco. Deus é um ser comunicativo. Mas a questão é, como é que Ele se comunica conosco? Eu coloquei aqui, através da sua palavra. Vocês concordam com isso? Todos concordam? Ah, Marcelo, acho que Ele se comunica de outras maneiras também. Sem ser a palavra dele. O que vocês acham? Vamos conversar um pouquinho. Como que eles comunicam, certo? Para não ser pela palavra dele. Ele se revela através da natureza. Natureza. Ok. O pastor falou sobre isso na primeira aula. Ele falou sobre a revelação natural e a revelação especial. No caso, a natureza seria um meio de comunicação. Mas essa revelação da natureza só é suficiente para um relacionamento com Deus se não houvesse pecado. Adão e Eva, antes da queda, poderiam desfrutar dessa revelação de Deus através da natureza. Eles olharem o sol e darem glórias a Deus, eles pegarem o fruto, darem glórias a Deus pelo fruto, e
perceber em cada coisa, em cada animal, a revelação de Deus. Porque a revelação, sendo como natureza, ela não era suficiente assim, para nós crentes também. Nós cremos, assim, nós damos glória a Deus porque hoje está um dia ensolarado. Nós também deveríamos dar glória a Deus quando está chovendo e é segunda-feira e eu estou atrasado, o metrô vai encher. Porque a chuva também vem de Deus. Mas o ímpio, ele não. Só isso não é suficiente para ele. Para as pessoas crerem em Deus. Eles podem olhar tudo isso daí e falar: tudo isso veio de uma explosão do evolucionismo. Se bem que até os próprios cientistas mesmo, eles percebem que tem algo a mais. Não tem como o negócio ter saído tão perfeitinho do jeito que saiu. Então, mas você sabe assim, a revelação natural deles faz parte da criação deles. Nossa, muito ruim. Eu coloquei mais uma afirmação. Eu estou perguntando para vocês, uma afirmação. A Bíblia é o único meio que podemos ouvir a voz de Deus. Certo? Tá, se vocês acreditam aqui, tá certo. Mas o que nós vemos por aí? As pessoas dizem aqui, somente a palavra de Deus, eu creio que a palavra de Deus, ela é suficiente para uma comunicação entre Deus e eu, para mim poder viver de uma forma digna do Senhor. Lembra, no começo eu falei assim que Deus criou o mundo e Ele não nos deixou aqui somente, não nos largou aqui, Ele nos ensina a viver. E como que Ele faz isso? Ele se comunica. E eu estou falando, como que é essa comunicação? Através da palavra dele. Tá? Então, eu estou dizendo, a Bíblia é o único meio que podemos ouvir a voz de Deus. Mas, e para aqueles pensamentos? E para aqueles pensamentos que falam, não, tem visões, novas revelações, ouvir a voz do céu e sonho. Vocês nunca ouviram falar sobre isso? Então, eu coloquei mais uma afirmação aqui em cima. Não precisamos mais de visões, novas revelações, ouvir uma voz do céu e sonhos. Mas, nem para todo mundo é assim. Eles acreditam que, tipo, olha, irmão, ó, Deus me revelou aqui. Ele falou para você não fazer isso. Ou Deus está me revelando alguma coisa. Ou eu vi que isso irá acontecer lá na frente. Ou eu sonhei que isso pode acontecer. Vocês concordam com esse tipo de pensamento? Ou eu estou sendo muito exagerado falando que a palavra de Deus é o nosso único meio de comunicação, no sentido de ouvir a voz do Senhor? O que vocês pensam disso? Resultado? Não sei, às vezes você tem alguma experiência. Você acha que é uma experiência? Marcelo, eu disse, realmente a palavra de Deus, mas eu acredito caminhando nas providências. Quando eu estava noivo, preparando para casar, eu estava na porta e a gente tinha as despesas de casa. Então, eu fazia as despesas na casa da minha mãe e ela fazia aqui na casa da minha mãe e o resto pagava o apartamento. Eu me lembro que nós pagamos o apartamento primeiro, né? Assim, a gente sempre priorizou isso no primeiro, o apartamento, né? E depois só que naquele mês as compras nós não conseguimos fazer, nem a casa da nem a minha casa. Aí nós ficamos preocupados, nem oramos, né? E aí aconteceu no banco, naquele mês, eles anteciparam uma receita que ia dar para nós no final do ano. E então nós falamos assim, eu me lembro que nós falamos assim, ó, Deus proverá. E acho que na mesma semana aconteceu isso, né? Aconteceu isso, quer dizer, eu acho assim, lógico, a providência de Deus, Deus usando as pessoas para que aquilo acontecesse. Então assim, lógico, eu acredito sim, a palavra de Deus falar, na Bíblia, só que tem outros meios
também que Deus usa, né? Deus fala conosco. Uma pessoa, né? Uma circunstância. Isso, assim. Às vezes você está passando por alguma coisa, sei lá, você ora, Deus usa aquela pessoa e, entendeu? Então, assim, eu também acredito nesses meios. Mas a gente entende e fala assim, isso daí, ó, Deus está mostrando, por exemplo. Ele está mostrando o caminho. Porém, ele já responde. Não necessariamente. Algumas vezes, outras coisas que aconteceram na vida, eu tive certeza que foi providência de Deus, de uma oração. E Deus mostrando uma coisa que não ia acontecer, que aconteceu. Quer dizer, não que Deus ia acontecer, que aconteceu. Que não ia acontecer naturalmente, no processo que você estava vivendo, não ia acontecer. Então, assim, eu creio nisso também, que de repente você está sendo usado, Deus está te mostrando de outra forma que ele está agindo naquele momento. Você quis ir para um caminho, de repente, e aí Deus está falando, ó, não é assim. Para você crer na palavra de Deus, ele fala que Deus é fiel. Sim, eu entendi. Nós, às vezes, falamos, tal situação está acontecendo, então dá para me seguir por aqui. Eu não nego que Deus dirige a nossa vida, que Ele faça essas coisas. Eu creio sim que Deus possa fazer. Mas, o que eu gostaria de deixar claro, que nós começamos a fazer, os receptores, é buscar tomar decisões de acordo com o que a comunicação, ou seja, a palavra dele, nos ensina. Porque às vezes a gente pode estar indo por um caminho, às vezes a gente olha assim, portas abertas, é para lá que eu vou. Mas às vezes essa porta aberta bateu com o quê? Com a minha vontade. Bateu com a minha vontade, a vontade de Deus. Perfeito. Ou quando a gente quer descobrir, ou quando nós queremos, a gente fica assim, muito indeciso. E eu assim, para mim é muito difícil. Não sei se para vocês também. É tomar decisão. Porque às vezes você já está, assim, porque quando você vai tomar uma decisão, às vezes não é coisa clara para você. É por isso que é decisão. Às vezes você está tipo, o que eu faço? Nossa, será que está certo fazer isso? Ou será que está certo fazer aquilo outro? Nossa, eu estou indeciso, não sei o que fazer. Aí talvez em casa você vai conversar com alguém, uma pessoa piedosa, não sei, talvez um pastor, ou alguém da sua família, vai pedir conselhos, como agir. E por que a gente tem. Aí às vezes a gente vai falando, mas antes da minha decisão, eu quero saber qual é a vontade de Deus. O que Deus quer que eu faça? A gente tem muito isso. A gente fala, eu quero saber o que Deus quer que eu faça. Tem um livro que eu li, é do Edmund Júnior, ele fala sobre isso, tomando decisões segundo a vontade de Deus. E ele usa muito a referência, mas sobre a Bíblia. Deus, que há circunstâncias? Eu creio que sim. Mas antes de circunstâncias, nós procurarmos tomar a decisão ou escolher o caminho de acordo com a palavra de Deus. Porque o que nós não queremos? Uma vida de tropeço. A gente não quer errar. A gente não quer chegar lá na frente e falar, eu tive que escolher esse emprego e agora eu tenho esse emprego, eu sou empregado trabalhando, mas a pessoa tem uma oportunidade menor de trabalho ali. E agora, o que Deus quer que eu faça? Da ideia que Deus que Ele brinca com a gente, Ele brinca de esconder o que Ele quer que a gente faça. Deus não faz isso. Marcelo, desculpa, então, até aqui, caso assim que você está falando, não é meu jeito de ele falava, que não faltaria alguém no trono de Davi, o sucessor dele, nem o profeta do Davi, que substituiria lá o povo. E aí ele estava comentando assim, Deus, nós somos inconstantes. Por exemplo, você acha que Deus está te ouvindo ou não pelo que você faz? Por exemplo, semana não li a Bíblia e não fiz oração. Você acha que Deus se virou as costas para você? E lá fala, não, Deus é constante. Então, independente se você orou, se você leu, se você fez alguma coisa, Deus é o mesmo. Entendeu? Então, assim, tanto é que quando ele fala, espere perdão, a gente sente que é o amor de Deus. Mas aquele amor de Deus sempre esteve lá. Então, assim, o que muda, você está falando, o que muda é a nossa constância. Se nós estamos bem, a gente acha que Deus está vindo com a gente. Se a gente não está bem com Deus, a gente acha que Deus viu ainda, na verdade não é isso. Né? Deus está lá, Deus é o nosso advogado, está lá para interceder sempre. Então, só que a gente vai, né, a gente procura a Deus conforme a nossa necessidade, conforme o nosso ato.
reservado. Deus veio ao nosso capital. Deus não virou, a gente deixou de procurar Ele, deixou de ler a palavra dele, deixou de fazer uma série de coisas. Mas Deus é constante sempre. Nós somos inconstantes. Sim, a gente mede isso, né? Eu acho que tem esse pensamento que o João está falando, a gente não faz a vontade de Deus, né? Então nossa cabeça vai nos mudando, vai mexendo com a gente. Mas eu acho que quando você faz a vontade de Deus, você estuda a Bíblia, você vê, você descansa em Deus, né? Então você não tem mais esse outro lado, falando para você, olha, eu não fiz isso, eu não li a Bíblia, então Deus está me punindo. A gente tem essa situação, pode ser você faz por natural, você estuda a Bíblia, você dedica um tempo para Deus, tá? Não precisa ser todos os dias, mas uns 15 minutos por dia, 2 vezes por semana, seria legal que fosse todos os dias. Então acho que você descansa em Deus. Então você fala, poxa vida, entrega para Deus. Se acontecer alguma coisa positiva, amém. Se não acontecer nada que me agradou, amém também. Aí você descansa. Mas eu penso assim, né? Não, sim, a palavra de Deus, como eu disse, é a comunicação, né? Se Deus não deixa, Ele não nos deixa largados. Eles comunicam conosco. Então, quando eu precisar fazer isso, então você está falando, vou ficar em paz. Por quê? Porque houve uma comunicação. Eu li a voz do Senhor, eu li a palavra do Senhor e ouvi a sua voz. Abra lá em Efésios 5:17. Antigamente a gente não fazia mais assim de regra, né? Por exemplo, eu tenho que ter toda uma regra para falar com Deus, princípio da oração, meio da oração, fim da oração, eu tenho que ter tudo isso e tal, né? Tem uma oração estruturada e tal, para a gente agradecer, para adorar a Deus, para pedir perdão e tal, e eu vou fazer isso na minha primeira oração. Infelizmente, a primeira oração não foi muito clara, porque eu consigo fazer isso de casa, não posso fazer casa, se não for atrapalhar a oração, eu preciso incomodar. Mas eu vi uma vez, eu tinha presente no organizado do Paulo agora, mas o autor ele dizia assim: quem começou a desenvolver um sistema de oração para ver quanto tempo mais por dia ele conseguia ficar em oração com Deus. Não sei se você já viu esse vídeo. E ele começou a perceber que, no começo da justiça, depois ele começou a aumentar o tempo que ele começou a ser, ele passava o dia todo orando depois. Não é porque não faz tanto tempo, eu tenho esse dinheiro, eu não faço tanto tempo, é uma coisa mais recente que eu escrevi. E depois eu comecei a perceber o seguinte: eu não preciso dizer tanta regra, por exemplo, já está andando aqui esse vendedor e falar, nossa, Senhor, não preciso falar, Senhor Deus, anda na tua presença, sabe assim, tá entendendo? Como se fosse eu não entendi. Aí eu estou fazendo uma cabeça da rua e falo, Senhor, obrigada porque, sabe, eu preciso começar a entender uma oração. Porque eu estou com ele o tempo todo. Tá entendendo? Então eu acho que eu inventei um pouco dessa coisa de ter que ter início, meio e fim para falar com Deus. Eu fico falando o tempo todo. Perdido assim, sabe? É bom que nós tenhamos, assim, uma hora devocional. Indo assim no celular, a porta fechada. É bom, mas durante o dia, é claro que você pode, até no seu trabalho, você está no computador. Você está, alguma coisa está te afligindo. Às vezes vai no banheiro, ora. Não sei, eu acho que muitos fazem isso aqui. E voltam a trabalhar, Eu já comentei isso com os irmãos. Às vezes chega uma mensagem de mensagem lá, fala assim, no edificador. Irmão, por favor, ora, eu não consigo sair daqui com ele. Eu estou num mau tempo ali, eu tenho que terminar o que eu estou fazendo. Muitas vezes eu coloco aqui. Eu sei que depois eu esquecer. Então, não vou colocar a mãozinha lá assim, eu estou olhando no meu dia, estou olhando nisso. Mas eu acho que a gente tem que olhar o dia. Mas eu não vou nem querer emocional, eu estou olhando mesmo, não é a gente. Eu sou assim, eu estou às vezes brava, eu olho e falo, Senhor, obrigado pelo dia de hoje, tá lindo. Eu paro de falar com o Gabriel para a gente não antes de casa toda hora. Sabe, eu também penso que a gente tem que estar ligado com Deus o dia todo. E legal isso porque você consegue levar os seus pensamentos para ele. Eu sou uma pessoa que eu desde pequena, eu não sei porque minha mãe sempre fez o cultivo a gente, mas eu tenho um hábito de tudo quanto é decisão que eu tenho que tomar, eu sempre olho muito antes. Eu já recusei excelentes ofertas de emprego, porque eu senti paz no meu coração e falei, não é para mim esse momento. Tudo foi para escolher a minha faculdade, eu orei muito. Antes de conhecer o Fábio, eu chorava para Deus, para eu só me apaixonar um pouquinho e ele tivesse preparado para mim, para eu não me enganar.
eu fui fazer uma entrevista e eu não cheguei com todas as minhas condições para trabalhar o dia inteiro. Não, só 6 horas. Eu falei, porque o Gabriel saiu da escola, eu saio do trabalho. Não, tudo bem. Eu falei, vocês querem mesmo assim? Fiz todo o processo. E fiquei andando em casa. Quando me ligaram, ó, são 8 horas do dia. Eu falei, não. Você tem certeza que você vai voltar? Eu falei, tenho, ficar em paz. Não vai ser bom para minha família agora. Depois de um tempo, eles me ligaram numa outra oferta que eu ia de trabalho para fazer em casa. Quer dizer, a gente tem que esperar em Deus e ver que o melhor vem junto. Olha, essa oração, assim, pedindo para que Deus. O que é oração? Assim, até mesmo uma família de uma confusão, porque às vezes, assim, uma vez eu vi uma cantada. E aí, falando assim, a oração é mais importante ouvir Deus falar do que nós falarmos. Mas, pode falar. Aí eu falei, cuidado. E daí, assim, isso tudo mais, ele falando, mas a oração não é um telefone onde nós ouvimos Deus falar. É o que eu estava falando. Se como Deus fala, através da palavra dele, eu preciso ler, eu preciso conhecer. É claro que na palavra dele vai estar falando, Adriana, vai lá, mas fala para. Mas então, o que é oração? A oração a gente pede para que Deus age com poder. A gente reconhece os nossos pecados, a gente coloca diante dele, a gente pode pedir sim, Senhor, eu não sei o que fazer. Me dirija, me mostra a tua palavra, que atitude, qual decisão devo fazer? Agora, assim, devemos orar sempre. Assim, igual nós, quando eles são pequenos, a conversa que a gente tem com eles é coisa muito simples. Ah, pai, me dá. Pai, eu quero. Né? Queremos, talvez, convernar. Né? Pai, eu quero um brinquedo, Agora vai crescendo, já chega na fase que nas minhas filhas. Aí eu fico impressionado com um discurso filosófico. Olha, eu acho, aí tem um conceito por detrás, quando eles vão crescer. Imagina o seu advogado, né? Como é que ele deve estar conversando agora com os pais? Chega uma hora que essa conversa fica mais madura. Quanto mais a gente cresce na fé, melhor a nossa comunicação com Deus, ela se torna mais madura. Ela não é só aquela oração na hora que eu estou desesperado, esse sinal. Eu só oro quando eu estou desesperado, quando eu quero alguma coisa, quando eu preciso de socorro. É sinal que a minha fé precisa melhorar. Tem algo errado. Não é errado pedir socorro, não é errado eu espero fazer jejum. Aí você precisa fazer jejum hoje. Tudo correto. Mas se a sua conversa com Deus só é assim, está faltando alguma coisa. E aí fica uma palavra. A palavra ela trabalha, ela amadurece. Então, assim, ouvir a voz de Deus não é só ter a resposta. É saber o que a gente faz. Conversa com o pai da gente só para ter resposta. Tem hora que a gente precisa ouvir, mesmo que a gente não precise de nenhuma resposta. Isso amadurece a nosso diálogo diário. E de conhecê-lo também. Então, assim, eu caminho. Eu acho que a gente precisa crescer muito por causa disso. O que a gente ora por em geral? Em geral, a gente ora muito pouco. Ninguém se sinta ofendido. Eu digo, a gente ora muito pouco. E a gente ora, eu acho que a gente é muito macio. Acho que Deus. Eu sempre fui grande, porque eu acho que a gente ouve pouco. A gente não cai na ficha de que Deus é real. Ele está aqui, olha, isso aqui, abrir o livro aqui. Ele está aqui falando, aconselhando, orientando. Exatamente, esse versículo que eu pedi para vocês abrirem, em Gálatas, Efésios 5, 17. Pode falar. Eu concordo, é claro que a Bíblia é a voz de Deus, eu entendi isso também muito claro. Mas eu quero entender como que é essa questão de Deus usar as pessoas para
falar conosco. Por exemplo, na pregação, numa conversa. Eu vou falar sim, com certeza. Mas não diretamente. Deus fala através do pastor, eu creio nisso. Mas o pastor, Maurício, vou usar ele também. Ele começa um pouco como? Irmãos, Deus está me falando esse. Ele não começa assim. Ele começa como? Quando ele vai pregar. Lembra a palavra? Ou seja, ele vai falar alguma coisa, ele vai guiar o povo de Deus nos caminhos do Senhor, mas através de algo. Não diretamente o seu dever de Maurício. O Espírito, com certeza, vai trabalhar no seu coração quando ele estiver lendo a palavra do Senhor. Vai estar colocando coisas que talvez ele pense, como o Espírito do Senhor, ele precisa trabalhar na igreja. Não sei se é assim. Marcelo, deixa eu falar um pouquinho. Eu cresci numa igreja pentecostal. E a gente sempre ouve, nem sei qual é exatamente a linha da presbiteriana nesse sentido. Eu sempre ouvi que o Espírito Santo incomoda a gente quando a gente faz, por exemplo, exercício. Então, assim, a gente não tem na hora o material físico, mas a gente tem dentro da nossa consciência o Espírito Santo nos acusando, nos mostrando certos caminhos. Então, assim, eu acredito que o Espírito Santo também fala conosco, mesmo a gente não usando a palavra física, a gente já conhece ela. Então, mas por que te incomoda? Assim, por exemplo, você mente. Pecado. Aí você mente, aí você fala, caramba, menti. Quem te falou para mentir? O Espírito Santo? Esse é o sentido. Sim. Guardas no teu coração, tu inculcarás a teu filho, e quando deitares, e quando levantares. A palavra de Deus não é somente física. Temos que guardar na nossa mente. Para quando você fizer algo errado, aí você sentir incomodado, o Espírito está me assim, o Espírito está me incomodando, é verdade mesmo. Mas por quê? Porque você lembra da palavra de Deus. O Espírito te ajuda a convencer disso. Porque se eu pegar um ímpio e falar que mentir errado, eu falo, peraí, também nem tanto. Depende. Marcelo, eu posso levantar uma polêmica e eu vou pedir que vocês me perdoem, por favor. Pastor, o senhor não me excomunga. Se você está ajudado, teve uma época da minha vida que, assim, eu tive infelizmente, agora voltando, porque a gente não tem tanto tempo, mas eu tive uma sede da palavra que eu lia muito, a Bíblia orava muito, e eu trabalhava no hospital. E aí, eu fiquei até tarde um dia trabalhando, até muito tarde. E aí eu entrava, falei, eu bati o cartão, agora eu quero entrar no pronto-socorro. E aí eu entrei, quando eu entrei no pronto-socorro, uma senhora chorando na porta do pronto-socorro. E aquilo fazia assim no meu rosto. Nunca aconteceu isso, porque sempre aconteceu acidente. Aí aquela mulher me chamou a atenção. Eu entrei, bati o cartão, voltei. Quando eu saí, gente, você falou, ouviu uma voz do céu, a gente não precisa disso. Mas uma voz falou assim pra mim, vai lá e fala com ela e fala que ele vai ficar bem. Senhor, eu vou falar, falou, nunca vi uma mulher na vida. Silvia, mas eu vi nitidamente. Silvia, vai lá e fala pra ela que ele vai ficar bem. Tô ficando louca. E eu falando sozinha. Tô ficando louca agora, né? Silvia, vai lá e fala, eu não vou, não conheço a mulher que vai me levar a pessoa. Eu tô mandando você falar pra ela. Tá bom, gente, já tá nervosa, eu vou. Aí cheguei pra mulher, pus a mão nela. A mulher tava assim, chorando sozinha, mas ela chorava. Aí eu pus a mão no ombro dela assim, e disse, fique em paz, que ele vai ficar bem. Ele vai ficar bem. Aí ela assim, não vai ficar. Quando ela abriu os olhos, que ela viu que, acho que ela estava acompanhada de alguém, a moça saiu, e quando ela abriu os olhos, ela viu que não era a pessoa que estava com ela, ela falou assim, filha, por que ele foi fazer isso? Era dia 23 de dezembro. O rapaz entrou no quarto, enfiou uma faca na barriga e fez assim. Ele tentou suicídio. Quando ela abriu a porta, ele estava todo ensanguentado, foi parar no socorro. Aí eu falei para ela, só fique em paz, que Deus está agindo, Deus vai visitar o seu filho. Ela começou a contar a história. Gente, passou, voltei, eu estava trabalhando com duas pessoas que eram evangélicas, a gente orou pelo rapaz, cada um foi para a sua casa. A moça que estava comigo era recém-convertida de uma igreja pentecostal. No dia seguinte ela chegou desesperada.
que ela viu um demônio querendo matar a vida daquele rapaz. Eu não sei se ela precisava dessa experiência, o rapaz precisava, eu precisava, não sei. A gente, na hora do almoço, foi pedir informações, eu não sabia a nome, não sabia a quarta, não sabia se tinha morrido. Eu entrei pelo pronto-socorro e perguntei para a menina do rapaz que tinha tentado suicídio. Ele chamava Marcelo. Aí eu disse assim, ele está bem, ele está internado, o estado dele é grave, mas está estável, já passou por uma cirurgia e está tudo bem. Eu não sei se vocês sabem, mas quando a pessoa tem suicídio, tem que chamar a polícia, fazer boletim de ocorrência. É um fogo no hospital, porque o convênio não pode, essas coisas. Ele aceitou contra a própria vida. Aí ela disse assim, mas eu queria ver ele, porque na minha visão. Aí eu disse assim, olha, a gente não pode subir no quarto, a gente é funcionário e tal. E a gente saiu, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, a gente vai orar, e se Deus tiver um propósito, a gente vai ver esse rapaz. Não sei em que quarto ele está. Quando a gente voltou, a menina veio com um papel, Silvio, o nome dele é tal, ele está no quarto tal, no andar tal. Eu nem tinha perguntado. Subimos orando, entrei no quarto, morrendo de medo, e aí eu olhei para o rapaz, estava na cama, aí a mãe dele veio e abraçou, porque ela me reconheceu. Gente, não era eu, mas eu falei, olha, tem coisas que você não conhece, Deus sabe, Deus poupou você, o inimigo tentou matar você, só que Deus tem um propósito na sua vida, Ele te deu uma segunda chance, para que você saiba e busque que Deus tem planos, Deus tem propósito. Então foi assim uma coisa que parecia que era um sonho, que não era verdade, e eu ouvi nitidamente a voz de Deus, eu vi a voz de Deus agindo, começou a sair versículo na minha boca que eu nem sabia que eu conhecia, sem a Bíblia, porque eu não fui preparada. Então, assim, não a Silvia, tá? É uma coisa que não fui eu. Então, assim, eu ouvi a voz dos céus, a menina teve um sonho e Deus agiu. Eu não posso acreditar que foi coincidência, porque para Deus não existe coincidência, existe providência. Então, assim, eu acredito que a Bíblia sim é suficiente, a gente precisa estudar, a gente precisa orar, a gente precisa buscar. Só que Deus faz umas coisas assim. Eu não nego que Deus dirige a nossa vida. Não me exclui, tá, pastor? Sim, eu não nego. Não me exclui, igreja. Eu não nego que Deus dirija a nossa vida, Ele faz as coisas. Você pregou a palavra dele. Mas isso que eu prefiro é que nós devemos, porque a Bíblia não fala sobre visões para nós. Aí talvez você fale, eu vou chegar naquele mais para frente, nos profetas. E nós teremos visões, que Deus falará conosco através de algumas circunstâncias, através de um sonho. Eu creio, eu não estou sendo mentiroso, eu não estou bem. Mas às vezes, as pessoas, elas podem ter impressões das coisas. Eu não, assim, eu falo de você ter ver ela chorando, isso mexeu com você, provavelmente você mandar, eu vi isso, daí eu tive uma fala com ela. O Espírito de Deus dirige a nossa vida, assim como eu disse, não deve que Deus dirija as circunstâncias, mas isso que eu prefiro, ouvir a voz do Senhor através da palavra dele, porque senão qualquer um pode ver qualquer coisa em qualquer momento. Eles estão fazendo isso por aí, enganando muita gente. Vamos pregar Efésios 5, 17. Por esta razão, não vos considereis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Ele vem dando vários. Ele está exortando a igreja. E aí depois ele vem e fala esse versículo: não sereis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Qual vontade Paulo está falando aqui? É aquilo que a gente fala, né? Qual é a vontade do Senhor? Nesse caso, seria a vontade prescritiva. Prescritiva ou prescritiva. É a mesma coisa, de preceitos ou de prescrições. Então são dois termos que são parecidos. Nesse sentido, qual é a vontade do Senhor? De preceito, daquilo que Deus quer que você faça, aquilo que é moralmente louvável, que honre a Ele. Por exemplo, não minta. Por exemplo, os 10 mandamentos é um exemplo perfeito.
perfeito da vontade perspectiva de Deus, não preceptiva de Deus. É o exemplo perfeito daquilo que Deus quer que eu deva fazer. Aí tem outro de vontade, a vontade definitiva do Senhor, que pode ser revelada, isso, que pode ser revelada. São as coisas que vão acontecer, que Deus determinou que aconteça na nossa vida, e que a gente vai chegar a elas, mas não tem como eu saber quantos dias eu vou viver ainda. Isso é uma vontade que não foi revelada. Isso é uma vontade que não foi revelada. Não é, mas é uma vontade que Deus já tem determinado para mim todos os dias da minha vida. Mas Ele não chega para mim e fala, ó, no dia tal hora vai acontecer isso. Mas uma vontade decretiva que é deixou eu saber, assim, uma vontade que Jesus vai voltar. Sim. Deus determinou isso, Ele vai voltar. Só não disse quando. Então é uma vontade decretiva que parte dela. Que Ele deixou saber, né? Eu posso defender os presbiterianos da acusação de não crer no Espírito. Porque assim, que nós... Pastor, a gente não crê no Espírito. Não é só acusação. É assim. É a nossa luta, né? Pentecostais e tradicionais, se nós cremos que Deus fala ao nosso coração, se isso pode ter sido Deus ou não, ou foi só o coração humano que criou. Gente, Deus dirige a nossa vida do jeito que Ele quer. Deus tem poder para nos dar impressões claras de coisas claras que Ele quer que a gente faça. Intuições, usando o mesmo sentido, né? Intuições claras. Mas você só sabe que Deus quer que você diga algo porque você conhece Deus. E você conhece Deus porque a palavra falou sobre Ele. Você sabe o que é bom, que a palavra. Então Ele usa coisas que já estão dentro de você. Você chega para a pessoa que está desesperada e fala assim, mas eu tenho vontade de te dizer que Deus está no controle. Essa afirmação de Deus está no controle é a afirmação que nasce aqui. Só que agora a vontade de dizer isso é um impulso de Deus, não tem dúvida. Lá em Filipenses 2:14, Ele que coloca em nós tanto querer quanto realizar. Agora, o problema é quando a gente acha que essas percepções elas têm vidas sozinhas. Que então agora eu posso acordar de manhã e qual é a minha percepção da minha vida hoje? Ela não falou nada de na cabeça dela, tudo está acontecendo na palavra. Sim, agora, a vontade de dizer para aquela pessoa que ela sabe dizer, é que ela lutou, se tornou. Eu sou um crente conservador, eu acredito nessas coisas, devo fazer, eu luto de vez em quando com isso. De vez em quando eu tenho vontade de falar para você, você não corrige, você vai. Eu falo assim, Senhor, eu sou mais agradável, não, meu irmão, pensa bem. Às vezes eu tenho medo de ser minha natureza, minha ira contra o pecado. Então eu prefiro escolher o caminho da conforto, do consolo, da palavra devagar. Mas às vezes precisa dar palavra, eu acho que tem gente que precisa. Igual o pai corrige o filho tem. Exatamente, às vezes precisa. Então assim, nós cremos nessa direção. É possível sonhar. Fiquei impressionado com o sonho. Deixa eu ligar para fulano. Não aconteceu já com você? Você liga para fulano, ainda bem que você me ligou, eu estava precisando tanto falar com alguém. Eu acho que Deus pode estar fazendo. Deus está por detrás de tudo, não cai uma folha da árvore. Você só não pode achar todo dia que você sonhou com alguém. Não vai acontecer alguma coisa. Eu estou te dizendo que eu sonhei com você hoje. E já saiu cedo. E se ela ler, você se vai ler, está lá a ideia do sonho, talvez vai deixar ele. Não peguei. Só irmão, só defendendo os presbíteros. Mas eu acho que o Marquinhos levantando o tempo. Eu ia até perguntando diante do que o pastor falou aí, eu entendi que é uma linha muito tênue entre a racionalidade, o que a palavra de Deus ensina, que está revelado na sua palavra, e muitas vezes a confusão que o homem torna aquilo, não a palavra, mas aquilo dentro do relacionar-se com Deus. Mas eu também, como você colocou, eu também não posso dizer que da forma como está ali, não existe, literalmente, né?
como foi a experiência da Silvia aqui, né? Como você falou, tem hora que eu tenho vontade de falar, não faz isso, como você acabou de falar aí. Não dá pra gente afirmar isso literalmente, não dá, porque Deus age de todas as formas. Deus faz o que Ele quer. Agora, só não podemos achar, começar a pegar o peso de, Deus criou a Silvia lá no plano de Sim. E aquela mulher precisava. E aí a Silvia achar que essa percepção, esse dom, começa as confusões. Começa a virar uma coisa na qual eu estabeleço a minha fé. Diz que o Marcelo está falando. E hoje você tem culto de revelação. Todo respeito às revelações. Em que o mais importante não é a palavra, mas essas expressões. Aí começa a ficar perigoso. Porque aí eu começo a ter conceitos, aí começa a ver doutrinamento sem palavra. E aí é perigoso. Não existe doutrinamento sem palavra. Por trás das afirmações do Espírito, o Espírito sempre usa o recurso da palavra. Você nunca vai inventar um novo versículo. Ele falou, eu falei versículos que eu não conhecia. Mas vem cá, você falou uma coisa de Deus, tinha que ser versículo bíblico. Por quê? Para dar conselho para os outros tem que ser versículo bíblico. Não posso substituir versículo bíblico por outro. É porque o Espírito usa o material da Escritura. O Espírito não inventa coisas. Desculpa. Sim, pode falar. Na verdade, mudou a tela ali, mas eu vou falar de sonhos, tá? Também tem aquela relação mãe e filho, né? Há um tempo atrás, eu tive um sonho com meu filho. Sonhei que eu estava na cozinha, o Arthur chegou e eu falei, nossa, Arthur, o que você está fazendo aqui? Era para você estar em Santos. Não, mãe, eu só vim dizer que te amo, né? Vim te ver. E aquilo mexeu tanto comigo, e eu falei, nossa, mas por que você está aqui? E ele sorria. Eu falei, não, só vim dizer que te amo, mãe. Nossa, e aquilo ficou tão assim. Eu falei, nossa, mas que sonho mais, né? Por que o Arthur estaria aqui agora? Dizer que me ama, voltou para Santos ontem, já falou que me ama, veio falar que me ama de novo, se bem que falar que te amo não é demais. Aí eu fiquei com aquilo, né? Falei, poxa, que sensação ruim. Sabe que Deus está falando alguma coisa, está mostrando? Eu fiquei com uma sensação muito ruim, né? E eu fiquei com a minha mãe no interior. Eu falei, mãe, tive um sonho que me deixou tão assim angustiada, olha pela altura, né? Mas não, eu faço isso todo dia, olho pelas crianças e tal. Eu, por fim, eu fui no quarto, orei, falei, senhora, tive esse sonho, me deixou angustiada, orei. Aí o Arthur sempre vinha para São Paulo de carona com uma menina que mora na Vila Prudente, deixava ele no metrô e tal, eu vinha para casa, toda sexta-feira. E na sexta-feira, dessa semana, o Arthur chegou bem mais cedo. Eu falei, nossa, Arthur, por que você veio mais cedo? Ah, minha amiga ia me dar carona, eu fui até a faculdade, ela falou, Arthur, eu tenho que apresentar um seminário e eu vou ficar mais 1 hora e pouco aqui. Então eu te aconselho, vai de ônibus, porque daqui 1 hora e meia você está na sua casa. O Arthur foi, tomou o ônibus e veio para casa. Tá bem, tá inteiro, né? Tá ótimo. Passei o final de semana com ele aqui. Na segunda-feira ele voltou para Santos. Depois de umas 3 horas ele me liga, oi mãe, tudo bem? Tudo. Então, a minha amiga que ia dar carona sexta-feira, o carro dela rodou na imigrante, ela quebrou a bacia, a outra menina que estava com ela está com colar cervical, machucou a coluna. Mãe, era para eu estar no carro, oh meu Deus do céu, ora por elas, mãe. Na época até pedi oração por elas aqui na igreja. Então, eu não estou dizendo que é revelação não, mas a mãe e filha tem uma ligação que eu acho que vai além de dizer, né? Não, sim. E não foi a primeira experiência, ele mexe com experiência dos meus filhos. Não, deixa eu falar. Você estava dando testemunho dela, eu lembrei lá em Atos de Felipe, aquele texto onde Felipe se encontra com o eunuco, Deus levou ele para lá, entendeu? Para pregar o evangelho nele. Então eu creio que Deus move as pessoas. Não, ele move ele de livre, sem dúvida. Sem dúvida. Agora. Mas é como ela falou, ela estava firme na fé, ela sabia que ela estava assustando a Deus, estava orando, estava na Por isso que a palavra de Deus é importante. Sim. É por isso que a palavra de Deus é importante. Não tem como nós, assim como mim, eu não conheço a Deus, de repente começa a falar das coisas de Deus, sem ter recebido o Espírito de Deus. O Espírito nos leva à palavra que fala
conosco. E aí nós vamos viver a nossa vida. Aí há essa comunicação com Deus. Por quê? Esse versículo que eu falei sobre a vontade de Deus, assim, fazer aquilo que Deus quer, nós devemos conhecer também, até o reverendo Weber usa isso no livro dele, achei bem interessante. Nós devemos conhecer também a palavra de Deus. Ou seja, se eu conheço a palavra de Deus, logo eu conheço a Deus. Então nós filhos deveríamos conhecer também o nosso Pai. E nós deveríamos chegar em algumas situações sobre o que a vida deve seguir e dizer: eu sei que meu Pai quer que eu faça, eu sei que meu Pai vai ganhar esse Natal. Marcelo, não seria mais ou menos, o pastor deu um exemplo, até com você uma vez, do casamento. Por exemplo, eu não te conheço e não sei o que você gosta, mas a sua esposa sim. E às vezes pela sua cara, ela sabe se você está feliz ou não. Eu estou com meu marido já vai fazer quase 30 anos. Se eu olho para a cara dele, eu começo uma frase e termina. Ele começa uma frase e termina, porque eu sei que ele está pensando. O relacionamento com Deus não é a mesma coisa. Eu só posso falar de uma pessoa se eu tiver intimidade com ela. Se eu não tiver intimidade, seria a mesma coisa de mim e você. Eu não te conheço, não sei se você gosta de comer. Agora, com meu marido, sim. Eu acho que com Deus é a mesma coisa. Você ama seu marido? Com certeza. Nós temos que amar a Deus. Como é que eu vou falar de uma pessoa ou do meu relacionamento pessoal? Assim, é a mesma coisa. Eu pego aqui, no sentido assim, de amar outra pessoa, eu pego aqui para Tati e falo: Tati, eu te amo, Cristo, mas eu não quero me relacionar com você. Já. Mas eu não quero me relacionar com você. Não tem como a gente amar alguém ou falar de alguém que a gente não se relaciona ou não ama essa pessoa. E deve ser assim com Deus. Deus usa essa analogia de casamento com a igreja, né? Sim. Cristo com a igreja. Quando você briga com o marido, mesmo, quando você briga com o marido, uma das coisas que primeiro interrompe é a conversa. A mesma coisa quando você não está bem com Deus, a última coisa que você quer, você para para buscar a vida, você só ouve porque você tem juízo, mas é igual a Adão. Comeu o fruto, a primeira coisa que ele fez, ouviu a voz do jardim e deu no pé. Então, e assim, e aí eu estou colocando um ponto importante, não quero criar polêmica, tá? Só estou dando exemplo. É só assim, Às vezes as pessoas dizem: gente, será que é errado uma balada? Gente, será que é errado fazer tatuagem? Gente, será que é errado beber? Gente, será que é errado fumar? O problema está em uma coisa: a gente estuda mais o mundo do que a palavra. A gente estuda mais o mundo do que a palavra de Deus. Aí quando eu quero fazer uma tatuagem, eu digo: deixa eu ver, só essa tatuagem. Deixa eu falar. Entende? Eu não estou querendo me afetar a tatuagem. Assim, a coisa não é alta, deixa eu ver o que é essa. A gente estuda mais o mundo e aí depois escolhe uma vida. Mas a Bíblia fala que o corpo é templo do Espírito Santo e você não interpreta o contexto, não vai buscar informação e fica só naquilo que você vê no mundo, né? Então, aí é aquilo que a senhora estava falando, de relacionamento. Se eu amo, eu estava usando a expressão do marido. Se eu amo a Deus, eu ouço a palavra, me relaciono com Ele através dela, eu leio. Quando eu chegar numa situação dessa, eu vou falar: eu sei que Deus quer que eu faça. Mas ela ama o marido dela porque é visível. E a gente tem uma natureza pecadora e não, mas essa natureza outra, a gente quer amar, mas a gente não enxerga. Então nós devemos amar mais a Deus, porque é Espírito, do que aquilo que a gente vê, né? Então a gente luta contra essa natureza, né? Então talvez as pessoas elas tenham essa fé tão forte para crer na palavra, porque ela também, como você falou, como você falou, a gente não pratica, para que a gente possa crer nessa verdade, entendeu? Deixar a palavra transformar a nossa certeza. Aí, assim, quando nós não buscamos a palavra, Deus parece meio algo assim, superficial. Por exemplo, eu não vou fazer algo dentro da igreja. Por quê? Porque as pessoas vão vir e falar: fulano, você viu o que ele fez? Se separou. Ou traiu a mulher dele. Você viu o que ele fez? Por quê? Porque na igreja não é legal, tá todo mundo bem. Mas, de repente, eu vou para a pornografia. Ou seja, a igreja não está lá, mas eu estou. Mas Deus também. E Deus está. Ou seja, a igreja passa a ser mais importante do que Deus na minha vida. Na verdade,
verdade, essa no sentido de aparência, isso mesmo. Por quê? Porque não tem relacionamento com a palavra do Senhor, não conhece, não consegue chegar depois assim no fundo, assim, numa circunstância difícil, falar: eu sei o que meu pai quer que eu faça, eu sei o que meu pai quer ganhar nesse Natal, eu conheço ele. Esse é o problema dos. Será que eu posso? Ou será que eu não posso? Será que é errado ou será que é errado? A motivação sim é errada. O ato, a motivação para fazer qualquer coisa na vida é errada. Nós temos que ser motivados para a palavra de Deus. Vai compreender qual é a vontade do Senhor. Você precisa descobrir qual é a vontade do Senhor. Nesse caso, a vontade prescritiva, ou prescritiva, no sentido de saber o que Deus quer que eu faça. Por quê? Porque Ele já mostrou para mim a vida. Outro ponto aqui, aí eu vou tentar encerrar porque eu cheguei atrasado, cheguei atrasado, foi o problema de plenário que atrasar as outras sociedades. Aí muitas pessoas pegam na Bíblia esse profeta. Mas o profeta, Deus vai lá e pega e fala através dele para o povo. Vamos lá, o profeta é um homem chamado por Deus para ser a voz do Senhor junto ao povo de Deus. Ele falava as coisas de Deus, diretamente de Deus, ou do Espírito de Deus, para o povo de Deus. Ele recebia a mensagem de Deus por inspiração direta do Espírito Santo. A mensagem era exortativa quanto ao arrependimento da santidade. Arrependei-vos. Não falava isso? Arrependei-vos. E o que acontece? Aí eu vou ler lá, Isaías 1:2. Alguém abre para mim, por favor? O boi reconhece os seus donos e o jumento conhece a mãe de Isaías 1:2, está explicado? Não, 2 é Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Essa, eu acho que é outra versão, né? Mas ele está exortando o povo. E é bom que nós ouçamos isso. É a palavra do Senhor. Mas o que está acontecendo? As pessoas querem dizer a palavra de Deus, revelar novas revelações que não estão baseadas na palavra de Deus. Como se Deus estivesse falando algo aqui e agora, diretamente por mim, e não pela palavra dele. E nós, vai querer ajudar em Deus? Esse profeta, gente, é o profeta do Antigo Testamento. Tá? Como Deus tratava lá no Antigo Testamento. Hebreus, versículo 1 e 2. Capítulo 1, Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Quem está falando isso? Um apóstolo, eu não sei quem é. Hebreus, a gente não sabe quem é o autor de Hebreus. Muito provável falar que é Paulo, mas é um profeta que está falando aqui. Ou seja, para escrever a palavra do Senhor, aqui no Novo Testamento, os homens eram testemunhas de Deus. No caso, o apóstolo. Jesus tinha falado com eles. E aqui ele está falando, eu tinha falado de outra maneira aos nossos pais. Agora ele vai falar através de quem? Do Filho. E a Bíblia inteira é uma conjunção. E ela volta para quem? Jesus. A Bíblia, você às vezes pode falar, o Novo Testamento é mais difícil, ou isso é o contrário. O Antigo Testamento é mais difícil, o Cristo é mais novo, parece que é mais simples. Mas a Bíblia inteira está caminhando, está apontando para o final, que é Jesus. Então, o ofício de profeta se cumpre na pessoa de Cristo. Cristo fala, os apóstolos escreveram aquilo que Cristo falou, por inspiração do Espírito Santo. Aí você fala, pastor Maurício é um profeta? Vamos dizer que sim, mas não no sentido de receber a palavra direta de Deus, mas no sentido de pegar a palavra, gente, está pronta, tá?
afrontar, de pegar a palavra de Deus, estudá-la e transmitir a palavra para o seu povo, como faziam os antigos profetas. Exortavam, arrepender. O pastor faz isso, mas ele não é diretamente inspirado pelo Espírito para fazer isso, mas inspirado pelo Espírito para entender a palavra de Deus. Foi confuso, né? Não, porque através da palavra. Através da palavra. Eu já fui revelado. Só mais a vez que ela está nessa terra. Eu já sei disso. Porque não é isso que nós ouvimos por aí. As pessoas estão sendo enganadas. Porque acham que tem que dar todos os seus bens para a igreja. Porque Deus me revelou, irmão. Mas, Marcelo, ó, nesse ponto, assim, desculpa, gente, mas às vezes eu dou uma zapiada na televisão para escutar o tal de um pastor Valdomiro, só para estar mais ou menos sabendo o que ele fala. As pessoas são enganadas porque elas cobrem pela mão dos outros, como Paulo fala. Você entendeu? A gente não nasceu para ser filhote a vida inteira. A ovelha nasceu para crescer e gerar ovelha. Agora, a pessoa está tomando só leitinho, está comendo pela mão, o cara fala as atrocidades e a pessoa não vai conferir na palavra. As pessoas são enganadas exatamente porque elas não querem ouvir a voz de Deus e não querem estudar a palavra de Deus. Também é ganância. Versículo só fala atrás, só que você vai ser próximo. Então, assim, Uma marca. Sim, tem falsa notícia sendo errada, né? Gente, a Universal mostra lancha, mostra Lamborghini, mostra joias. Se você for fiel a Deus, se Deus surgindo, você vai ter isso. Como é que uma pessoa não vai ler na Bíblia o que precisa? Mas ali é congresso de sucesso. Você vai lá, eles passam o vídeo no Pobre congresso não pode ser cristão, então, desculpa. Só rico pode ser cristão. E limita o poder de Deus sobre isso. Exatamente. Entendi. Você falou, tipo, as pessoas vão procurar isso aqui, né? Mas assim, é uma coisa tão absurda. Não é só de você. Não, a culpa é da ovelha. Na verdade, ele só dá o diabo porque as pessoas não ficam prestando Sobre a apóstolo. Sobre a apóstolo. No caso, ele sentiu da apóstolo. A apóstolo. Não, ele se falar da pessoa da atividade, não sobre a Mas para aqueles que insistem no apóstolo. Apóstolos eram aqueles homens posicionados diretamente a Cristo. Eram testemunhas oculares de Cristo. Ou seja, não existe só tinha uma única, podia ter duas, aí o sapato podia ter dois, de graça recebeu, de graça dá. Esses apóstolos, inspirados pelo Espírito, escreveram o Novo Testamento. Não somente todos os apóstolos. Marcos escreveu também, mas ele andava com os apóstolos. Veja, mas devemos lembrar que essa é a nossa perspectiva teológica sobre o que é a palavra de Deus. Você tem igrejas hoje que tem uma nossa aula, a Bíblia é suficiente. A palavra de Deus é a Bíblia. Então, a nossa perspectiva é crer na suficiência das Escrituras. Você tem outros grupos que, por exemplo, a Igreja Católica, ela acha que tem a revelação da Bíblia, tem o magistério da igreja, então os bispos reúnem lá e eles criam novas doutrinas, gente. Tem a doutrina católica, por exemplo, que Maria foi para o céu, ela não morreu. Foi ascendeu. Ela foi assunta ao céu. Lembra? A Assunção de Maria, a Ascensão de Maria. Por isso tem os nomes de Maria da Assunção. Então, assim, isso é uma doutrina católica. De onde eles tiraram? É que o conceito deles da palavra de Deus é que a Bíblia não é suficiente. Por isso que os reformados, essa é uma luta só a Bíblia. Hoje você tem no pentecostalismo uma espécie, não é toda a igreja pentecostal, as boas, né? As melhores. As melhores são aquelas igrejas como a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus quer que a Bíblia é a palavra de Deus. É que houve movimentos de confiança nos novos profetas que a balança pesou. Antes era só uma palavra de um irmão sábio que dizia: ó, igreja, Deus está mudando a igreja, mas isso se tornou, isso
estuda esse movimento, você vai ver que inicialmente era um movimento como um movimento de pregação. Só que a confiança nisso cresceu tanto que o prato da balança pendeu mais para cultos, onde a pessoa diz o que Deus manda e desmanda, e às vezes o que Deus está mandando não tem a ver com a Bíblia. Esse é o nosso problema. Esse é o problema da teologia da prosperidade, não é baseada na Bíblia. Então, existem modelos teológicos que a gente não vai pegar. O nosso é esse, que o Marcelo apresentou. A Bíblia é suficiente. Então, não é que nós queremos polemizar, é que nós temos perspectivas teológicas diferentes. Aí, por ter esse problema, a gente às vezes fica muito. Se falar assim, Deus me disse, já é pecado. Eu sonhei, eu não vou fazer porque não sei, Deus está me incomodando. Nós não gostamos dessa linguagem, porque ela tem uma. Mas a gente tem que só tomar cuidado, só não criar um peso exagerado nessa. Também limitando o poder de Deus. A gente está tão assim, contaminado com os ouvidos, tem tanta coisa, às vezes a gente fala uma coisa e. Não, peraí. Às vezes até mais rude com a pessoa, ela não tem paciência. Só isso. Uma vez eu brinquei, eu digo assim, Senhor, eu sei que o Senhor tem um propósito, mas às vezes eu não estou entendendo como eu não sei ler desenho. Não, se eu vou estar ensinando a aula, quero agradecer a participação de todos vocês, muito obrigado. Espero que essa aula tenha um objetivo. Igual, vamos levar cada vez mais perto do Senhor na aula, mas essa é a palavra de Deus. É isso que nós cremos, é isso que nós aprendemos. Isso não vem de nós, vem do Espírito Santo. Jesus por nós, estaremos falando isso aqui vem um livro escrito por homens. Deus faz-nos crer, assim como nós temos toda a vez, assim temos que crer, que essa é a palavra do Senhor. Irmãos, vou pedir orações a vocês pelo Davi. Sério, né? Não sei se precisa dizer, porque tem outros Davis da vida séria. O pai dele está internado, estado grave, teve um segundo AVC, foi bem tenso, por isso que o Davi não está hoje. Vamos orar e vai orar por ele. Eu sei que está no horário que eu não sei, mas a Bia levantou uma questão. Às vezes você está num impasse. Vamos saber isso na Bíblia. Eu abro a Bíblia e vou ver o versículo. Tem que ir somando coisas. Maturidade cristã. Você tem que ter as grandes avenidas da palavra na sua mente. Tem coisa que você não pode fazer, que você não pode escolher, porque é proibitivo pela palavra. É a vontade preceptiva de Deus. Está lá, os preceitos estão lá. Mas mesmo assim, às vezes eu não sei. Às vezes não é nem uma questão de obedecer ou não, é uma escolha difícil. A Bíblia diz assim: na multidão dos conselheiros na sabedoria. Você precisa de pessoas para te ajudar. Ter a humildade. Às vezes você precisa evitar você decidir sozinho, porque o nosso coração é enganoso. A gente sempre tem a tendência a escolher certas coisas. Então, a gente tem que ir criando esse corpo de maturidade. Aconselhai-vos mutuamente, diz a palavra. Então, às vezes, Bia, é a humildade de saber quem tem que decidir sou eu, mas o caminho não pode ser exclusivo do meu coração. E quando Deus te põe em um impasse que você não consegue encontrar elementos para isso, a melhor coisa é orar, meditar, esperar. Às vezes ligar para a pessoa, mas às vezes é ter alguém, um conselheiro. Ela ligou para a mãe, para a avó, né? Para quem você ligou? Para a mãe. Pastor, deixa eu só esclarecer. Pai e mãe, ó, deixa eu falar uma coisa de pai e mãe. Pai e mãe cristãos são uma bênção. Pastor, ligar para pai e mãe não é ser pequeno, não. É que às vezes pai e mãe não pode saber, você tem uma decisão que você quer evitar que pai e mãe
Né? Eles também sabem que eles vão tender para um lado e para o outro. Mas pai e mãe, em geral, são conselheiros que Deus dá para a gente. Não, em nenhum momento eu quis colocar como revelação, viu? Eu quis colocar como aquela coisa instintiva, assim, mãe, meu sente. Mãe, filho, tem isso é verdadeiro, especialmente para as mães. E às vezes as pessoas confundem, não, eu tive uma revelação, na verdade eu acho que é aquele instinto mesmo que você sentiu. Busque aconselhar-se também. Sejam humildes, sejamos humildes, mas não sabemos. Obrigado pela atenção, Marcelo. Obrigado.